louvor. Glória a Jesus. Muito boa noite, amada igreja. Que a paz seja com todos. Cumprimente seu irmão, dê um abraço no seu irmão, declare uma palavra de bênção sobre a vida dele. Você que nos acompanha pela internet, você é muito bem-vindo. Que Deus te abençoe poderosamente, que você possa permanecer até o final desta celebração, porque com certeza Deus continuará falando com você. Amém? Glória a Jesus por esse tempo. Glória a Jesus. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Amém? Você está feliz? Glória a Jesus por isso. Que bom que você está aqui, que bom que você está com o coração aberto para receber aquilo que Deus tem para você nesse tempo, nessa estação. E sabe, o que você está esperando para 2025 ainda? Né, o ano está encerrando e muitas vezes a gente já vai projetando para o ano seguinte e esquecemos que o ano ainda não acabou, não é verdade? Ainda nós temos alguns dias para finalizarmos 2025. E eu creio que Deus ainda quer fazer muitas coisas nessa estação, nesse tempo, neste ano. Nós acabamos de cantar que tem promessas antigas, milagres que acontecerão, promessas antigas que se cumprirão. Então, o ano não acabou e você não pode simplesmente achar que Deus só vai fazer agora no ano que vem. Não, Deus vai fazer ainda em 2025. Deus vai fazer ainda nesses últimos dias do mês de novembro. Deus é Deus para fazer grandes coisas em todo o tempo. Então, não limite Deus. O que você está esperando então para este ano ainda? Responda para você mesmo, para você mesmo. O que você está esperando? A Bíblia diz em Abacuque 3,19: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Uma grande verdade é que Deus quer nos fazer andar em lugares altos. Essa é uma grande verdade. Esta é uma grande verdade. Assim como Deus desce para estar conosco, Ele quer nos elevar para viver grandes experiências com Ele. Só que para isso você precisa entender que você não é um ser humano com experiências espirituais. Você é um ser espiritual com experiência humana. E quando você entende isso, isso é libertador, porque você entende que tudo nasce primeiramente no mundo espiritual. Você entende que as coisas vão se concretizar no mundo físico a partir do momento que elas se tornarem reais no mundo espiritual. E como que as coisas acontecem no mundo espiritual? Como que as coisas se tornam no mundo espiritual? Uma palavra sequer liberada por Deus na sua vida, quando você entende que você é um ser espiritual e você tem visão do alto, você sabe que ela já se tornou real. O fato é que o tempo determinará, o dia chegará onde você vai pisar na promessa. O tempo vai determinar o processo, mas o fato é que a promessa já está disponível para você. O dia vai chegar. Então, quando você entende isso, isso é libertador, porque você não se limita apenas nas coisas antigas que você viveu com Deus, nas experiências antigas, nas promessas antigas que você realmente viveu. Você sabe que todo dia Deus tem algo para derramar na sua vida, Deus tem algo para fazer na sua vida e através da sua vida. E isso é realmente libertador, porque
Todos os dias, quando você acorda, você sabe, tem promessas de Deus para mim, tem propósito de Deus para mim, tem uma palavra liberada de Deus para mim. É um novo dia. Se Deus me manteve vivo, é porque Ele quer continuar fazendo em mim e através de mim. Até aí tudo bem? Você entendeu? Quando você entende isso, você parte para o segundo estágio. E o segundo estágio é você entender o tempo do processo. Porque o processo ele é tão importante quanto a promessa. Só que o processo não é todo mundo que aguenta, não é todo mundo que sobrevive no processo, não é todo mundo que obedece. E nós precisamos obedecer o processo, sabe? Eu lembro, não é o tema da mensagem, também não é o texto base, mas eu lembro muito da história de José. José, ele passou por um processo muito difícil. Deus mostrou algo para José, e aquilo que Deus mostrou, José acreditou. Inclusive ele falou para os seus irmãos. Isso gerou uma inveja, e você conhece a história. Se você não conhece, eu vou fazer você conhecer. José, então, por ter falado aquilo que Deus tinha mostrado, os seus irmãos o invejaram e fizeram realmente o mal contra José, a ponto de vendê-lo para os ismaelitas. Então José foi vendido. Depois José vai parar na casa de Potifar, onde a sua mulher tentou deitar com José, mas José disse: não é assim que eu vou arrumar mulher. Meu pai trabalhou 14 anos pela minha mãe. José tinha uma escola, José tinha realmente um caminho. José, ele entendeu o processo que o seu pai tinha passado. Então o que acontece? Dentro disso, depois da casa de Potifar, ele vai parar na prisão, e lá ele ficou na prisão. Você conhece a história. Não foi fácil para José. Só que chegou um tempo de pisar na promessa. E quando ele pisou na promessa, ele se tornou um homem muito importante. Ele governava, ele tinha poder. O que me chama a atenção é que toda a história de José foi uma história triste, um processo difícil. Ele tinha muita saudade do pai, sim ou não? Ele foi arrancado de casa. Por que José não foi visitar o seu pai? Ele poderia ter ido. Ele não estava longe do pai, Cleito. E ele tinha poder. Ele podia ir a qualquer momento visitar o pai e os irmãos. Mas por que José permaneceu no lugar que estava? Porque José tinha entendido que o processo é tão importante quanto a promessa, e o processo precisa ser respeitado. Quando você respeita o processo e você se mantém na palavra liberada sobre a sua vida, você pisa na promessa e você vive os milagres de Deus. Mas quando você quer dar um jeitinho para Deus e você não respeita o processo, você acaba se prejudicando, e isso impede você de ir além. Eu conheço muitas pessoas que começaram bem, mas terminaram mal, porque não respeitaram o processo. O processo é doloroso muitas vezes, o processo é difícil, mas a partir do momento que você entende que Deus está contigo e você precisa passar pelo processo, você não olha para trás, você não olha para as circunstâncias contrárias. De alguma forma o diabo vai tentar te desfocar, de alguma forma o inimigo vai tentar contra a sua vida, mas quando você está focado na promessa, quando você tem uma palavra e você anda sobre aquela palavra, você
vive o milagre a cada dia. Em todo tempo Deus esteve com José, em todo tempo Deus esteve com ele. E José esperou se cumprir a promessa, para então estar com a família. Que coisa linda, eu aprendo muito com José. Por mais que eu não vou pregar sobre ele nessa noite, mas eu trouxe ele para ilustrar a mensagem, porque eu vou falar de um homem também que me inspira demais. Eu vou falar de Caleb. Caleb andou sobre uma palavra durante quantos anos? 45 anos. Não foram 4 dias, não foram 4 meses, não foram 4 anos. E você vai desistir? Acabou de entrar no processo e já está pensando em desistir? Não, você não vai desistir. Mas pastor, está difícil, pastor. Parece que para mim as coisas já há algum tempo não acontecem do meu jeito. Nunca será do seu jeito a partir do momento que você entrega o controle para Deus. Eu nunca mais tive controle sobre a minha vida. Olha, eu pegaria tantos outros caminhos, falando bem a sinceridade para vocês, eu pegaria tantos outros caminhos, eu faria tantas outras escolhas, mas hoje eu estou realmente debaixo de uma palavra, e eu estou caminhando pela palavra, não pela minha vontade. E eu sei que se eu continuar na palavra, caminhando conforme Deus tem direcionado, é certo que eu pisarei em grandes promessas, em grandes milagres, porque Deus é Deus para cumprir aquilo que Ele realmente determinou nas nossas vidas. Agora, para isso, você precisa entender o processo, você precisa continuar firme. Eu quero ler com vocês Josué capítulo 14. Ele vai lembrar daquilo que Moisés tinha prometido. Deus tinha direcionado Moisés para entregar algo para Josué e Caleb. E diz o texto que os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Pergunta para o seu irmão agora se ele lembra das palavras liberadas sobre ele. Pergunta para o seu irmão se ele realmente lembra das promessas que Deus fez antes mesmo que ele nascesse, mas que hoje ele sabe. Pergunta, bate nele. Você sabe das promessas de Deus sobre a sua vida? Sim ou não? Agora pergunta para ele também, ou melhor, não pergunta, porque esse negócio de perguntar é chato. Meu Deus, tem gente, tem conferências que eu vou que o pastor fica, pergunta para o seu irmão, pergunta para o seu irmão, meu Deus! Não dá nem para se concentrar, então eu não gosto. Mas pergunta para o seu irmão. Pergunta para ele se as circunstâncias ao redor alimentam a sua fé. Tenho certeza que não. Toda vez que eu olho ao meu redor, tem gigantes. E quando não tem gigantes, tem alguém falando mal de mim. E quando tem alguém falando mal de mim, tem circunstância contrária, que parece que as coisas não vão fluir. E quando não tem circunstâncias contrárias, o tempo, as coisas, elas não cooperam. Então é difícil acreditar que as promessas se cumprirão. Só que quando você está convicto, você não olha para essas coisas, você simplesmente caminha. É quando você sabe que você
está debaixo de uma palavra e Deus está te direcionando. Deus está te direcionando. Deus está contigo. Você pode não estar vendo, mas o fato é que Deus está contigo. O fato de você não me ver na plataforma desta igreja, você não está mais me vendo. O fato de você não me ver não quer dizer que eu não estou nesse ambiente. Não quer dizer que eu não estou falando com você. Não quer dizer que eu não estou ministrando nessa noite. Então, meu querido, minha querida, entenda uma coisa: por mais que você não veja Deus diariamente, por mais que você não veja o seu trabalho, não quer dizer que Ele não esteja trabalhando em seu favor, não quer dizer que Ele não está contigo. Ele está contigo em todo o tempo. E aqui, Caleb está lembrando Josué da promessa que Moisés fez 45 anos antes. É mais ou menos o pastor Anísio com seus 30 anos hoje. Não é 30, né? É mais ou menos, eu e o pastor Anísio nos conhecemos há 32 anos. Nós sentarmos e eu lembrar ele de promessas que Deus fez há 32 anos atrás. É muito tempo. Só que o fato é que quando você não esquece das palavras liberadas, elas permanecem vivas. E se elas permanecem vivas dentro de você, elas têm a capacidade de direcionar você. E se você for sensível à voz de Deus, você não trocará as palavras de Deus liberadas por nada neste mundo. Por nada. Então, independentemente do que você está enfrentando hoje, entenda: há uma palavra sobre a sua vida, há uma palavra sobre a sua família, há uma palavra sobre os seus negócios. Você sabe. Mas pastor, está difícil. Mas continue. Talvez foi preciso você passar pelo processo para você realmente viver aquilo que Deus quer que você viva. Às vezes Deus não muda as circunstâncias porque quer usar as circunstâncias para nos mudar, para nos moldar. Então não deixe que as circunstâncias apaguem as palavras liberadas sobre a sua vida. Talvez Josué pensou consigo mesmo: o que Caleb quer falar? Já está velho demais para falar sobre isso. Caleb tinha 85 anos, mas eu aprendo muito com Caleb, porque Caleb, ele sabia identificar os sonhos de Deus para a sua vida. Olha só o que ele vai dizer no versículo 7 do capítulo 14 de Josué: eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Sempre vai ter alguém pessimista. Jesus não disse, mas quase disse: os pessimistas sempre tereis convosco. Os pessimistas sempre tereis convosco. Sempre vai ter alguém que vai dizer: não vai dar. E você vai dizer: vai dar e vai sobrar. Não vai alcançar. Não, eu vou alcançar muito mais do que aquilo que eu estou acreditando, porque Deus vai me surpreender no final. Mas sempre vai ter alguém dizendo que não vai dar. Sempre vai ter alguém dizendo que as coisas não vão fluir. Sempre vai ter alguém querendo colocar água no seu feijão. Cabe você acreditar ou não. Cabe você permitir as pessoas definirem você e definirem o caminho que você tem que trilhar. Muitas pessoas me dão opiniões, muitas, todas são bem-vindas, mas se não estiver dentro do propósito para qual Deus me chamou, eu não recebo, eu não aceito. Tem gente que chega para mim e diz assim: ah, pastor,
eu estava orando e Deus colocou isso no meu coração, e quando eu vejo que é uma semente do inferno, eu digo, engraçado, acabei de falar com ele e não me falou nada. Eu falo com Deus todos os dias, você também fala com Deus. Então quando vem uma semente do inferno para a sua vida, repreende, não aceita. Porque tem gente que Deus manda, mas tem gente também que o diabo manda. Tem gente que você tem que olhar bem, porque na verdade até o diabo se assusta. Você não sabe se o diabo entrou na pessoa ou se a pessoa entrou no diabo. Você não sabe quem é pior. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, disse Calebe, o meu Deus. Por isso naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Aquilo que a tua visão contempla pode se realizar no mundo espiritual. Quando Deus te mostra algo, aquilo que você está vendo pode se tornar real no mundo físico, uma vez que você tem fé. Um sonho dado por Deus nunca será esquecido. Uma vez que Deus te prometer algo, pode ter certeza, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. Eu tinha 13 anos, quando Deus falou comigo pela primeira vez, e eu me entreguei a Ele. E eu lembro que naquela noite Deus falou para mim 3 coisas: quem eu era, quem eu não era e quem eu iria me tornar. E pela primeira vez Deus estava dizendo para mim que Ele iria me usar no mundo todo. Como foi difícil acreditar na palavra de Deus, como foi difícil acreditar nessa promessa, porque as circunstâncias não sustentavam a pouca fé que eu tinha. Só que eu decidi acreditar, e eu me tornei em um adolescente sonhador, em um jovem sonhador, em um homem sonhador. Quem me conhece sabe, eu sou um sonhador. Eu não paro de sonhar. Eu acordo todos os dias, e muitas vezes no novo dia eu tenho um novo sonho. E é difícil inclusive as pessoas me acompanharem, porque eu estou sempre querendo fazer algo a mais. Me tornei um sonhador. Uma vez que Deus coloca no meu coração, eu vou para cima. Se Deus falar não, aí é Deus. Se Deus não mandar água, aí é Ele. Agora, cavar poços, eu vou cavar. Enquanto eu viver nessa terra, eu vou cavar poços. E quem anda comigo sabe que eu sou um cavador de poços, um sonhador. Ah, mas aqui não vai dar água. Não quero nem saber, vamos abrir. E eu sou teimoso porque eu sou italiano. Não é fácil também, mas eu sou um querido. É sério, quem me conhece sabe. Eu sou um querido, você não tem noção. Michele pode dizer para você o quanto eu sou querido. Então, entenda uma coisa: um sonho dado por Deus nunca será esquecido. Um sonho dado por Deus nunca será esquecido. Quando entendemos os sonhos de Deus para nós, nos tornamos capazes de derrubar muralhas e esperar o tempo necessário. Então está difícil, pastor, está difícil lá na minha família, está difícil lá no meu trabalho, lá na minha empresa está difícil, pastor, parece que as coisas mudaram. Realmente as coisas mudaram, os ventos são outros. Agora, o Deus que você serve não mudou. Agora, se você presta atenção nisso, se você pegar isso, você está liberado para ir embora. Preste atenção nisso, isso é uma chave para a sua vida toda. Pastor, está difícil porque os tempos são outros. Tudo bem, os tempos são outros, e cada vez está mais difícil em todos os sentidos. O mundo está difícil. Mas se você sabe quem você é, e você sabe qual é a sua identidade em Deus, você não será definido pelas circunstâncias contrárias. Ou seja, os fatores externos não determinam quem você é, não determinam o seu caminho e não determinam o seu propósito.
Uma vez que você sabe quem você é em Deus, você descobre o propósito para o qual nasceu e você segue o seu destino. Você não depende de fatores externos para se tornar em quem Deus projetou, em quem Deus planejou. Não. Os fatores externos, eles acontecem, só que eles precisam mudar, porque aonde você coloca a planta dos pés, você chega com Deus, você chega chegando. Existe um exército de anjos ao seu redor. Você precisa mudar os fatores externos. Você precisa mudar as circunstâncias contrárias. Agora, se as circunstâncias contrárias estão te amedrontando, estão te impedindo, te acanhando de ir além, e você está recuando, eu não vou falar a palavra, mas meu irmão, minha irmã, não se acovarde. Vai para cima com cara de leão e coração de cordeiro. Porque se você começar a ser profeta do caos, você vai ser aquela pessoa que vai dizer o seguinte, para justificar a sua ausência, a sua falta de posição, você vai dizer, mas o mundo mudou, então o mundo está difícil realmente para todo mundo, e você daí se engloba em todo mundo, para justificar muitas vezes uma falta de ousadia, uma falta de atitude, uma palavra liberada pelos céus sobre a sua vida, e dizer, olha, está ruim, mas em nome de Jesus, aqui em casa vai dar e vai sobrar. A viúva que chegou para o profeta e disse, olha, eu não tenho nada, e o seu servo deixou uma dívida, aonde os cobradores querem levar os meus filhos. Ela tinha em casa um pouco de óleo, numa botija, era o suficiente para viver o milagre. O que faltava nela? Uma palavra. O que faltava para aquela mulher? Realmente, ela entender o que era possível com Deus. Então, a partir do momento que o profeta determina que ela volte para casa, pegue o maior número de vasilhas e comece a encher as vasilhas, o milagre começa a acontecer. O que precisava, o milagre já estava em sua casa, o que precisava era atitude. Ei, se você não tiver atitude, você será engolido pelo sistema, pelas circunstâncias contrárias, pelas opiniões alheias, pelas críticas. Qualquer pessoa define você. Você está entendendo? Vocês estão tão calados? Quem entendeu até aqui? Então diga comigo assim, ó, Deus continua falando. Eu precisava ouvir essa palavra. Eu acho que eu preciso mudar. Eu acho que eu preciso ter mais atitudes. Eu acho que eu preciso olhar mais com os olhos da fé. Eu acho que eu preciso mudar. Meu Deus, eu não sei se era saudades de vocês, mas por mim eu ia até meia-noite hoje. Quem está com vontade de ir comigo até meia-noite? Tá fraco. É assim que você quer pisar na promessa? Se eu fosse você, eu dizia, pastor, vamos porque eu quero tudo que Deus tem para mim. Você precisa ter sede, você precisa ter vontade, ter ânimo, e vamos adiante, vamos. Quando quem torce para o Flamengo aqui? Deus é contigo. Quem torce para o Palmeiras? Estou brincando, ei. Não deixa, não, eu nem vou falar sobre isso. Mas eu fiquei tão feliz quando estava torcendo pelo Flamengo ontem. Mas quando o seu time está perdendo, os palmeirenses aqui, perdão pela ocasião, mas o melhor exemplo é vocês. Vocês não queriam mais uns 5 minutos de jogos, sim ou não? E vocês ficam torcendo assim, não acaba. Por quê? Porque você está torcendo
E com você muitas vezes não é assim. Você já notou que para os outros você dá o seu melhor, mas para você sempre é o pior? Mude. Mude. Lute. Vamos até meia-noite? Vamos, pastor, porque mais 2 horas de culto talvez seja o suficiente para transformar a minha realidade. Mas eu não vou, fica tranquilo. Você já deu um ruim, começou a suar. Mas você está entendendo que talvez você precisa mudar algumas coisas porque você quer, mas você não está disposto de dar o seu melhor. Meu Deus, Deus está falando, hein, pastor Giovanni? Amanhã, meu Deus, amanhã eu já tenho alguns projetos aqui que eu vou desengavetar. Deus está falando comigo nessa noite. O ano não acabou. Quem disse que aqui é o céu? Vamos trabalhar. Meu Deus, quando entendemos os sonhos de Deus para nós, nos tornamos capazes de derrubar muralhas e esperar o tempo necessário. Você será empoderado pelos céus para derrubar muralhas. O inimigo virá por um caminho, mas por 7 ele tem que fugir da sua presença. Deus é contigo. Então vamos iniciar a mensagem dessa noite. Estou na introdução. É sério? Eu não sei como eu vou fazer. Eu tenho poucos minutos para finalizar, mas eu vou falar aquilo que Deus colocar no meu coração. Então, como posso, pastor, marcar o tempo vivendo as promessas de Deus sem ser definido pelas circunstâncias contrárias ao meu redor? Creia em todas as promessas, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. O que define o cumprimento da promessa de Deus para você é a tua permanência na unção. Quem permanece na unção, permanece guardado na promessa. Segundo, alimente os sonhos que Ele dá. Versículo 10 do capítulo 14. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, disse Caleb, como prometeu. Ei, eu profetizo sobre você. Você não morrerá enquanto as promessas de Deus não se cumprir na sua vida. Uma vez que você permanecer na unção, uma vez que você permanecer alinhado com Ele, você verá os filhos dos seus filhos. Eu profetizo sobre vidas nessa noite. Receba aí. Você viverá o Salmo 128, você verá os filhos dos seus filhos, e haverá paz na tua casa, paz no teu lar, a promessa de Deus para você, a promessa de Deus para sua família. Ei, as próximas gerações serão abençoadas através de você, meu querido, minha querida. Deus tem promessas para você. Aleluias. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. Deus nos manterá vivo para tomarmos posse das promessas dEle. E foi há 45 anos, Caleb está dizendo, que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Meu Deus do céu, eu queria estar lá para dar uma espiada em Caleb. 85 anos, barbudo, a barba branca, o cabelo branco, com bico de papagaio, com um monte de coisa, mas lá estava ele. O Senhor me manteve vivo, como prometeu. Isso tem 45 anos. Aquela palavra estava tão viva dentro dele, que o manteve ele de pé durante 45 anos. Quando você mantém a palavra viva dentro de você, você permanece de pé. Isso é incrível. Isso é incrível. As debilidades da nossa alma são como gigantes que tentam sufocar os nossos sonhos e conquistas. É possível que você já tenha derrubado muitos gigantes, mas quantos ainda existem dentro
do território interior que precisam ser vencidos. Quantos ainda enfrentam os gigantes da rejeição, do medo, da insegurança, do complexo de culpa? Talvez você cometeu erros na vida e até hoje você vem se culpando porque você tomou uma decisão errada e essa decisão te trouxe um prejuízo enorme. E até hoje, poxa pastor, eu tomei uma decisão quando eu era jovem e até hoje eu pago um preço, até hoje. Sabe por quê? Porque você vive do passado, e quando você não se desprende do passado, você não está pronto para viver o futuro que Deus tem para você. É como se você estivesse preso em algo e esse algo estivesse impedindo você de ir além. É preciso você soltar a mão do seu passado para viver o novo com Deus. Pise em coisas novas, tenha o passado como aprendizado, mas não como teu ponto de partida. Não, o teu ponto de partida é onde você está hoje. Tem gente que volta no passado para tentar remoer, para tentar, não. Você só volta ao passado se ele não estiver bem resolvido, e você precisa liberar perdão, você precisa realmente ser curado, aí tudo bem. Agora, uma vez que você não tem como mudar o seu passado, ei, meu querido, minha querida, vai para cima com cara de leão e coração de cordeiro, siga adiante. Quantos ainda enfrentam os gigantes da rejeição, do medo, da insegurança, do complexo de culpa, que estão operando no território da alma? Você precisa realmente ir além, olhar as dificuldades através da fé. A adversidade nos torna mais fortes, mais humildes e nos dá a oportunidade de nos provar. Entenda, aprenda com as adversidades do dia a dia. Ei, cada vez que eu enfrento uma luta, porque eu não sou um super-homem, eu tenho lutas, eu tenho dificuldades. O inimigo tenta contra as nossas vidas, e toda vez que eu enfrento uma guerra, eu uso essa guerra, essa adversidade, como plataforma de embarque para novos sonhos, novas conquistas e novas realizações. Mas pastor, como assim? Porque até aquilo que é para dar errado na sua vida, quando você está em Deus, Ele coopera para o seu bem. Por que que tu estás falando isso, pastor? Sabe por quê? Porque quando Davi matou o gigante Golias, o gigante revelou quem Davi era. Deixa eu falar uma coisa para você: as suas lutas podem revelar quem de fato você é em Deus. Davi se tornou muito mais conhecido. Quando você enfrentar uma luta, não tenha ela como algo de ruim, não, se você está em Deus, porque aquilo que o apóstolo Paulo falou, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, essa guerra vai projetar você para voos muito mais altos. Aleluias. Então pode falar o que quiser de você, podem falar o que quiser, se você está em Deus, Deus é que te justifica, Deus é contigo, Deus é que sopra o seu nome. Sabe por quê? Porque o nível de unção que você tem em Deus, o seu nome será soprado. Quantos recebem? Aleluias. Posso continuar? Para meia dúzia eu posso. Posso continuar? Amém? Então trabalhe com determinação. Determinação, não perca nas trevas o que Deus te deu na luz. Meu Deus, não perca nas trevas o que Deus te deu na luz. Não perca. Tem gente que perde nas trevas o que Deus deu na luz. Não perca. Declare hoje a falência de todos os gigantes, mentiras que tentam impedir as suas conquistas. Declare hoje a falência em nome de Jesus. Você foi chamado para ser um vitorioso. Não seja como aqueles que murmuravam no deserto. Não seja um murmurador. Eu tenho ensinado essa igreja. Não seja.
aquele crente chato, porque tem os xiitas, mas tem os crentes chatos. Você conhece alguém assim? Que tudo que sabe fazer é murmurar e falar mal da vida dos outros? Não vem para mim não. Eu não tenho tempo para isso, irmãos. O tempo está passando, eu já estou com 45 anos, daqui a pouco estou sendo avô, e o tempo passou. Lembrei no culto das 6, que eu conheci Michele em 1999, meu Deus! Isso tem muito tempo. Em que ano você conheceu a sua esposa? Pastor, não lembra dessas coisas, tão boa pregação. Ei, envelhecer é uma questão de humildade. Diga para o seu irmão assim, seja humilde, porque você vai cair cabelo, vai ficar branco, vai vir prega, tu vai ficar, quando tu olhar assim, vai vir mancha. Estou todo manchadinho assim, estava falando com a minha mãe esses dias. A mãe disse, meu Deus, eu estou toda manchada. Eu disse, mãe, eu estou na metade da sua vida, eu já estou todo manchado também. Sabe o que é isso? É bênção, mãe. Salmo 128 na vida da senhora. A senhora está vendo os filhos dos filhos, e vai ver os filhos dos filhos dos filhos e dos filhos. A senhora vai viver 150 anos. Eu quero, se Deus não quiser, amém, mas eu quero. Você está entendendo? Volte para cá para a palavra. Caleb teve muitos gigantes para derrubar, muitas circunstâncias contrárias, mas em todo tempo ele serviu a Deus. Deus nos leva ao deserto para se revelar, para nos tirar o controle, para nos provar, para nos tornar melhores e mais preparados. A promessa é o que todos queremos, mas antes de tudo, servir a Deus é o melhor. Estou sem nada, eu sigo a Deus. Estou com muito, eu sirvo a Deus. Estou no deserto, diga comigo, sirva a Deus. Estou na vitória, tudo está dando certo, tudo está dando errado, portas abertas, portas fechadas, estou sendo humilhado, rejeitado, afrontado, seguindo a Deus em todo tempo, servindo a Deus em todo tempo eu sirvo a Deus. Dias bons, dias ruins, dias que tem dinheiro, dias que não tem. Servindo a Deus em todo tempo. Eu e Michele passamos por tantas provações, mas em todo tempo servindo a Deus, em todo tempo servindo a Deus. Eu lembro que o João era pequeno, nós não tínhamos dinheiro para comprar nem uma gelatina. Ele pedindo uma gelatina, nós não tínhamos. Sabe para onde nós íamos? Para o altar. Orar a Deus. Deus nunca nos deixou faltar nada. Chegava compras lá na minha casa. Sabe por quê? Porque a manhã inteira eu passava orando. Deus não vai deixar faltar para você, mas às vezes Ele vai permitir você passar por algumas situações contrárias para te preparar para algo muito maior, para você dar valor, porque nós seres humanos, nós somos difíceis, e Ele lembra que nós somos pó. Ele precisa preparar a estrutura. Então, independentemente das estações que você estiver vivendo, sirva a Deus em todo o tempo. Deus quer ver você entrando na terra prometida, então mantenha a sua disposição de lutar. Olha só a continuidade da fala de Caleb: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Caleb está dizendo que com 85 anos, a sua força, a sua fé e a sua visão é a mesma. Meu Deus, esse homem não mudou. O grande problema nosso é que a gente muda muito fácil. Conforme as estações, nós mudamos.
Não, você não pode mudar, eu não posso mudar, nós precisamos permanecer fiel, servindo a Deus em todo o tempo. Caleb ficou 45 anos e ele está dizendo para Josué o seguinte: eu estou tão forte como estava há 45 anos atrás. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, que velhinho poderoso é esse? Não é verdade? Amanhã é segunda-feira. Glória a Deus por isso, amém? Tem gente que já amaldiçoa segunda-feira antes de chegar. Ai, amanhã é segunda-feira, vai começar tudo de novo. Já profetizou, pronto, vai ser um caos, porque ele já profetizou, e há poder na palavra. Tem que dar glória a Deus que você está vivo, meu querido. Se está ruim, fala com Deus então. Tanta gente querendo viver. Tem gente que amaldiçoa o seu dia antes de chegar. Que você seja aquele que abençoa o seu dia antes dele chegar. Eu preguei dias atrás. Tempo de boas notícias. Faltava tudo em Samaria. O profeta Eliseu se levantou e disse: amanhã por volta desta hora haverá comida de sobra na porta de Samaria. O oficial cujo rei apoiava o braço disse: ainda que as comportas do céu se abram, é impossível amanhã ter comida de sobra na porta de Samaria. O profeta olhou para ele e disse: você vai ver e não vai comer. Aconteceu que no outro dia tinha comida de sobra na porta de Samaria, e o oficial cujo rei apoiava o braço não comeu. Sabe por quê? Porque o rei colocou ele para fazer a logística do povo, o povo sair da cidade. Então ele ficou no portão da cidade, e o povo saiu e passou por cima dele, e ele morreu. Tem gente que vai ver e não vai comer. Ele viu o banquete fora da cidade, mas não participou. Por quê? Porque não acreditou. Ei, tem gente que não vai viver os milagres de Deus, as promessas de Deus, sabe por quê? Não porque Deus não quer, é porque ele não acredita. Não porque Deus não quer, é porque ele já amaldiçoou o seu dia antes de chegar. Ele já amaldiçoou a sua segunda-feira, ele já amaldiçoou a nova semana. Ei, essa semana você vai abençoar todos os dias, e você vai dizer: olha, Deus é comigo. E quando os gigantes vierem contra você, você não vai se intimidar, você vai continuar focado, fazendo as mesmas coisas. Não permita que as circunstâncias mudem a sua vida em fidelidade com Deus. Não permita. Tem gente que quando o negócio aperta, a primeira coisa que ele elimina da sua vida é ser fiel a Deus em todos os sentidos. Mantenha a sua disposição de lutar. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra. Ele queria guerra, ele queria ir para a luta, ele queria ir para cima. Ei, tem gente que morre antes de lutar. Tem gente que morre na derrota. É só dar uma notícia ruim, ele já está morrendo já. É só o negócio mudar, ele já desistiu. Ele é aquele cara pessimista, é aquele cara que só sabe criticar, é aquele cara que vive só pelos fatores externos. E se você viver pelos fatores externos, meu querido, você está ferrado, porque os dias são maus. O estado que você está determina o tempo de aceleração para o cumprimento da promessa, ou não. Aonde você se encontra? Você está como Caleb, certo que ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que você pediu? Quem não tem visão do futuro retorna ao seu passado e fica paralisado. Então enfrente as barreiras do tempo, enfrente a barreira da incredulidade, enfrente a barreira da crítica, enfrente a barreira dos gigantes que se levantarão contra você, das dificuldades, das circunstâncias contrárias. Quem caminha realmente em Deus vive grandes promessas. Então tome posse da herança. Josué disse, ou melhor, Caleb disse: dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Ele estava exigindo a terra que Deus tinha prometido. Ele estava dizendo: essa terra é minha. Ele não estava abrindo mão.
e Deus tinha prometido que Ele ia visualizar com os próprios olhos. Quando você é fiel a Deus, você tem crédito de dizer o seguinte: olha, o Senhor me prometeu, o Senhor me deu. Dias atrás eu fui orar por uma pessoa, na verdade já tem alguns anos, eu orei por 3 pessoas e eu fiz a mesma oração, mas a primeira pessoa foi um membro da nossa igreja, não vou citar o nome, mas ele pode até testemunhar novamente. Ele é uma criança, os pais chegaram para mim, ele estava com uma doença no osso, e ele gostava muito de jogar futebol, e aquilo me tocou, foi como se penetrasse lá no fundo do meu coração. Eu vi o meu filho naquela criança, e eles entraram no meu gabinete, e eu botei a mão sobre ele, e a minha oração foi a seguinte: Deus, se eu tenho algum crédito contigo, eu peço que o Senhor cure ele. E Deus curou. Eu lembrei do que Deus falou para mim quando eu abri o ministério, e eu estava na plataforma, e o Alisson estava com uma doença incurável pela medicina, autoimune. E na plataforma, antes de abrir a igreja Reviver, eu fiz um voto com Deus no altar, e eu disse: se Deus quer ministério para mim, então cure o Alisson. E naquela noite o Alisson foi curado. Foi uma das provas que eu fiz para plantar essa igreja. Porque eu não me aventurei plantando igreja, não, eu nem queria plantar igreja. Eu fiz 20 provas com Deus para estar onde eu estou hoje, porque eu sabia que um passo na minha vontade, logo ali eu iria ficar pelo caminho, mas um passo na direção de Deus eu ia toda a vida. E eu lembrei daquilo que Deus falou e fez, e essa oração eu fiz para esse menino, e para a glória de Deus, isso tem alguns anos que ele está curado. Quando você sabe quem você é em Deus, você tem crédito. Caleb tinha crédito, disse para Josué: eu quero aquela região, porque foi aquela que foi prometida, eu não quero outra, eu quero aquela. Dei-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. A atitude, quando você tem atitude, você vive grandes milagres. Comprometa-se e mantenha-se no foco, dependa totalmente de Deus. Continuando o versículo, na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. A fé de Caleb estava totalmente em Deus, não nos seus braços. A fé movimentava Caleb. Quando você é movimentado pelos céus, meu Deus, é diferente. Quando você é conduzido pelos céus, quando os céus determinam e te levam para o caminho que você deve andar, é totalmente diferente do que quando as circunstâncias te levam para longe do propósito, te levam para a dúvida, te levam para o medo, te levam para tantos outros caminhos ruins. Mas quando você permite que Deus te conduza, a fé te conduza, Ele vai te conduzindo para o lugar certo. E Caleb tinha entendido isso, porque ele diz: na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Deus vai te fazer grande para você destruir gigantes. Uau! Deus vai te fazer grande para destruir gigantes. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb. Ei, meu querido, as promessas de Deus não serão somente para você. Preste atenção,
serão para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Você vai partir desse mundo e as promessas de Deus estarão se cumprindo na sua vida. Eu posso viajar no tempo e ver o meu bisneto, eu já no céu na glória com Jesus, ou talvez não, mas se tiver, glória a Deus por isso. Mas se tiver também aqui, glória a Deus também. Mas o meu bisneto, falando, o meu bisavô, nossa, era um querido. Primeira coisa ele vai falar isso. Mas ele vai dizer: olha, hoje eu estou vivendo de coisas que o meu bisavô plantou lá atrás, porque meu bisavô já falava de mim antes de eu existir. Eu já abençoo meus bisnetos, irmãos. Ei, o meu neto, meu filho nem que é filho agora, mas o meu neto já tem presente esperando por ele. Já compramos boia, já compramos bola. Você não tem noção do que eu estou fazendo. Estou me preparando para viver com meu neto. Nem te conto as doideiras que eu estou fazendo, as loucuras. Sabe por quê? Porque você é resultado daquilo que você acredita e das palavras que estão liberadas sobre a sua vida. Eu preciso terminar. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenizeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Que coisa linda! Que coisa linda! Caleb foi fiel. E eu te pergunto, qual é a sua escolha nessa noite? Se algum momento você falhou, se algum momento você se desviou, se algum momento você desacreditou, se algum momento você se entristeceu porque as coisas são difíceis, eu não sei o que você está vivendo hoje, mas uma coisa eu sei: Deus te trouxe aqui nessa noite, e Deus te trouxe através deste canal para falar contigo. Talvez você está dizendo: eu estou esperando em Deus. Eu, como profeta, estou falando para você: Deus está esperando em você uma atitude de andar sobre as palavras liberadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Entenda, Deus é contigo, uma vez que você está em sua presença, uma vez que você decide caminhar com Ele. Faça como Caleb. 45 anos depois, Caleb estava certo que ele entraria na terra prometida. Que coisa linda! Você está certo que o seu futuro já está preparado por Deus? E você viverá as promessas dele uma a uma para a glória de Jesus? Se coloque de pé. Nunca falhou e não falhará. Ele cumprirá. Terra e céus passarão, mas tua palavra permanecerá. Eu quero chamar aqui na frente todos aqueles que precisam renovar as suas forças. Não é vergonhoso você reconhecer que você está precisando renovar as forças. Tem dias que eu não tenho força para levantar da cama, mas eu peço para o Senhor: Senhor, me renove, porque eu preciso continuar a jornada. Seja humilde. Deus não abandona um coração quebrantado, um coração humilde. Saia do seu lugar, você que precisa: pastor, tem promessas, mas eu acabei me esquecendo, ou eu acabei desacreditando. Eu quero orar por você. Venha todos para frente. Hoje Deus quer fazer grandes coisas.
Isso, pode chegando aqui na frente. Deus vai mudar decretos nessa noite. Eu creio num tempo de aceleração. E eu profetizo sobre você um tempo de aceleração. Talvez você perdeu tempo por algumas coisas que aconteceram, por algumas circunstâncias contrárias, você acabou perdendo tempo. Mas Deus vai acelerar com você. Em nome de Jesus, Deus vai acelerar o processo. Porque Deus tem pressa de cumprir na sua vida as promessas. Isso, ao som dessa canção, vai cantando, vai se derramando na presença do Senhor. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Pode enfrentar o que for, diga, posso enfrentar. Eu posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Diga, minha esperança está. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o vai se cumprir na sua vida. Acontecer. Vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. A tua palavra vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Tua palavra vai se cumprir. Coloca a mão sobre o seu coração. Pai, eu oro em nome do teu filho amado Jesus. Eu oro por cada vida que está no seu altar, Senhor. Nessa noite, a tua palavra foi ministrada e aprendemos com José, aprendemos com Caleb, aprendemos, Senhor, porque a tua palavra se renova cada manhã. Senhor, por mais que essas histórias não irão mais acontecer, mas sabemos, ó Pai, que elas nos inspiram para realmente viver aquilo que o Senhor tem para nós nessa estação, neste tempo. Ó Pai, nos ensina a ser como José, como Caleb, que não desistiu. Caleb ficou 45 anos esperando a promessa. Ó Pai, eu oro para que o teu filho, a tua filha, venha renovar as suas forças, que a cada dia, Senhor, eles sejam renovados por Ti, e que eles não desistam das palavras
palavras liberadas, das promessas feitas, porque sabemos que uma promessa feita por Ti, ela se cumprirá a partir do momento que nós estamos realmente no processo, que nós realmente permanecemos fiéis, Senhor. E por mais que o processo seja difícil, Senhor, quando estamos em Ti, sabemos que o Senhor nos renova, o Senhor nos empodera, o Senhor nos conduz. Então eu oro, Senhor, por cada vida aqui no Teu altar, pessoas que pensaram em desistir, pessoas, Senhor, que no decorrer do processo duvidaram, ó Pai, mas hoje estão aqui diante da Tua presença, clamando por Ti, Senhor, dizendo: Pai, eu creio que é possível, me ajuda, Senhor, me ajuda a continuar firme, me ajuda a continuar, Senhor, permanecer no processo, me ajuda, Senhor. Eu oro, ó Pai, eu oro pela Tua igreja, que qualquer palavra de maldição, qualquer palavra, Senhor, que veio, Senhor, contra esta vida, qualquer calúnia, qualquer, Senhor, palavra, Senhor, lançada, Senhor, de maldição, que caia por terra, mas que em todo tempo os Teus filhos permaneçam firmes, que em todo tempo os Teus filhos permaneçam na visão. Eu oro para que os seus olhos espirituais se abram, os seus ouvidos se abram, para visualizar além dos seus olhos físicos, que nessa noite o Senhor possa te levar para um outro nível, e você possa olhar a vida de uma forma completamente diferente do que você vinha olhando, que você entregue tudo nas mãos do Senhor, que você perca o controle, para o Senhor controlar aquilo que você não é capaz, aquilo que você não consegue. Entrega tudo nas mãos do Senhor, entrega a sua vida, entrega o seu coração, entrega tudo aquilo que você está enfrentando, entrega um processo, porque o Senhor é contigo, Ele é contigo, Ele quer te ensinar a viver níveis mais altos, níveis mais altos. Então que nessa noite a palavra seja realmente, seja o caminho que você vai trilhar. A palavra liberada sobre você é que você tem promessas, existe palavras, existe um caminho, existe realmente uma terra prometida para você pisar. Que você continue caminhando, que você não seja como aquele povo que saiu do Egito, que murmurou o tempo todo e não entrou na terra prometida, mas que você permaneça fiel, igual a Caleb, que permaneceu fiel, acreditando que aquele que prometeu era fiel e justo para cumprir, igual a Josué, que estava ali realmente relembrando de tudo aquilo que ele tinha presenciado no passado. Deus vai te levar a viver e desfrutar de coisas extraordinárias, e você lembrará dessa noite, você lembrará dessa noite, você lembrará dessa palavra, você lembrará de Caleb, você lembrará de José. Foi difícil, mas foi realmente algo gratificante, porque você permaneceu firme e o Senhor te concedeu a vitória. É certo que você vencerá, é certo que você vencerá, é certo que vai se cumprir na sua vida, é certo que você viverá grandes e extraordinários milagres para a glória de Jesus. Então declare: vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Tua palavra vai se cumprir e vai se cumprir, vai se cumprir. Tua palavra vai se cumprir. Se alguém pensou em desistir, você não vai desistir, Deus é contigo. Se alguém pensou que Deus tinha esquecido, Deus não esqueceu. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele é contigo. Só permaneça firme, só permaneça na promessa, só permaneça na palavra liberada, porque no tempo certo você viverá grandes milagres, sabe? Hoje eu estou pisando
em palavras liberadas há anos atrás. E cada novo amanhecer, eu posso ver o cuidado e o agir de Deus para com a minha vida. Então, que você possa permanecer fiel. Pastor, está difícil, mas hoje você aprendeu. Eu preciso continuar. Não foi fácil também para Caleb, não foi fácil para José, mas o dia chegou. O dia chegou que os irmãos de José procuraram ele, e foi lindo. Sabe, o choro de José diz que ele se retirou e chorou alto. Eu acredito que o choro de José era um choro de agradecimento, porque ele traz alívio para os seus irmãos, mas o choro é presente. Eu acredito que José estava tão grato, porque quando você vê as promessas se cumprindo, quando você vê que Deus teve o cuidado de realmente te abençoar em todos os momentos, que Deus teve paciência com você, mesmo muitas vezes você duvidando ou desacreditando, Deus estava ali. Diz que José chorou fortemente. Eu acredito que o choro era de gratidão. O choro era de gratidão. Diferente do choro de Pedro, quando ele nega Jesus, e Jesus é preso. Quando Jesus está passando por ele, diz a palavra que Jesus olha para Pedro, e o olhar de Jesus não era um olhar de condenação, mas um olhar de amor, a ponto de Pedro não aguentar e ter que se retirar para chorar amargamente. Por que ele se retirou? Porque eu acredito que o olhar de Jesus foi um olhar de tamanho amor, que fez com que ele se arrependesse profundamente daquilo que fez. Sabe, independente se o seu choro nessa noite seja de gratidão ou de arrependimento por não acreditar, nos dois cenários o Senhor está contigo. Ele te perdoa e Ele recomeça com você, e Ele te coloca na corrida em direção à terra prometida. Não fique dando voltas. Aquele povo que saiu do Egito chegaria na terra prometida em 25 dias. Eles levaram 40 anos rodando e não entraram. Tem muita gente rodando, servindo a Deus. Que você não seja esse que roda. Rodar, você vai rodar no céu. Como assim, pastor? Você vai chegar rodopiando lá já, não vai? Porque você pensa, você está no céu. Você não vai chegar assim, ai que legal, cheguei no céu. Cheguei no céu, meu Deus, quando eu entrar na glória, olha, irmãos, eu quero saltar, eu quero pular, eu quero fazer aviãozinho assim, ó, nas ruas de ouro, assim, ó, imagina. Ei, Lucas, nós correndo assim, ó, se jogando nos... É para doido, né? Ei, o céu é lindo. Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Eu não sei exatamente como vai ser, mas uma coisa eu sei: só vai entrar quem realmente permaneceu. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda uma semana abençoada. Amanhã o pastor Giovanni está convidando quem pode vir servir aqui na igreja. Amanhã nós precisamos construir aqui uma árvore de Natal com livros. Então você que tem habilidades, porque se você não tem também, né, no final da árvore você pode derrubá-la. Não, eu estou brincando. Vem todo mundo para cá. Amanhã que horas? Às 9 horas da manhã. Vem para cá para ajudar a fazer essa árvore de Natal gigante aqui com livros. Amém?
E eu sinto muito, mas acabou. Ah, tá muito fraco. Não, vamos gravar isso para dizer que o culto foi uma bênção, então? Tô brincando, vai lá. Eu vou falar e você vai dizer assim: o diabo realmente fica furioso com você. Aí ele gostou do culto, porque tudo que o diabo quer é que você saia murmurando: meu Deus, o pastor acabou tarde o culto, o pastor demorou demais. É tudo que o diabo quer. Mas hoje você vai diferente, você vai chegar no carro: nossa, mas que culto hoje, hein? Aí o diabo vai ficar furioso. Aí você vai dar aquela risadinha assim pro lado. Não vai ter ninguém, vão te chamar de doido se alguém ver de longe. Mas você está dizendo assim, ó: tu perdeu o inimigo nessa noite. Então vamos lá. Irmãos, eu sinto muito, mas o culto acabou. O diabo está furioso.